Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje eu vou estar lendo Lady Killers, Assassinas em Série, um livro escrito por Tori Telfer. Abre aspas. Esse ódio ao que é humano, mais ainda ao que é animal, mais ainda ao que é matéria, esse horror aos sentidos, a razão mesma, o medo da felicidade e da beleza, o anseio de se afastar do que seja aparência, mudança, morte, devir, desejo, anseio, tudo isso significa, ousemos compreendê-lo, uma vontade de nada, uma aversão à vida, uma revolta contra os mais fundamentais pressupostos da vida, mas é e continua sendo uma vontade. Nietzsche. Abre aspas, que ninguém me ache um fraco. Feche aspas. Eurípides, Medeia. População elusiva. Eles matam, elas matam. Quando pensamos em assassinos em série, pensamos em homens. Bem, na realidade, em algum homem perverso, sociopata, distorcido, trabalhando sozinho. Ele provavelmente tem um terrível apelido dado pela mídia como fervorosa precisão. O estripador, o filho de Sam, o assassino da sombra, o vampiro estuprador, o açougueiro de Berlim. Seu apelido é sua marca, um pesadelo de nome para um homem pesadelo, cujas vítimas são, na maioria das vezes, mulheres inocentes. É verdade, os homens derramaram a maior parte do sangue nos livros de história. E a maioria esmagadora dos assassinos em série, especificamente, é do sexo masculino. Durante os últimos 100 anos, menos de 10% dos assassinos em série eram mulheres, ou assim pensamos. Os registros estão longe de ser imaculados. Em 2007, uma exaustiva pesquisa listou 140 assassinas em série conhecidas. Um blog em apoio ao movimento dos direitos dos homens lista quase 1000. E nós sabemos que o número, seja lá qual for, aumentou nos Estados Unidos desde a década de 70. A sociedade tende a se afundar na amnésia coletiva a respeito da violência feminina, tanto que, quando Aileen Wuornos foi acusada de 7 assassinatos em 1992, a imprensa a nomeou a primeira assassina em série da América. E continuou a fazê-lo mais décadas seguintes. Aileen não foi a primeira assassina em série dos Estados Unidos, nem mesmo passa perto disso. Assassinas em série são mestras do disfarce. Elas andam entre nós no mundo como nossas esposas, mães e avós. Mesmo depois de presas e punidas, a maioria se afunda nas névoas da história de uma maneira que os homens não o fazem. Os historiadores ainda se perguntam quem foi Jack, o estripador, mas quase nunca falam da sua concorrânea e assustadora Mary Ann Cotton, que confessou 3 ou 4 vezes mais vítimas, a maioria crianças. Não é que a sociedade não reconheça a existência do mal nas mulheres, até porque as mulheres já foram retratadas como coniventes e malévolas, verdadeiras mensageiras do apocalipse, desde que Eva comeu a maçã. Mas nós parecemos preferir mulheres más, como aquelas abrigadas apenas em nossas ficções. Elas podem atrair homens para o mar, sereias, enquadrá-los por assassinato, garota exemplar, ou sugar sua respiração em um poema, A Bela Dama Sem Piedade. É quando elas entram na vida real e começam a matar pessoas reais que a nossa imaginação não falha. Não podemos imaginar que elas fizeram. Sabe como é? De propósito. Normalmente, mulheres são vistas como seres unicamente capazes de cometer homicídios reativos. Homicídio em autodefesa, uma explosão de amor, um desequilíbrio de hormônios, um momento de histeria, e não homicídios instrumentais, que podem ser maturados, calculados e executados a sangue frio. Não à toa temos a infame fala de Roy Hazelwood, agente do FBI, que afirmou em 1998, abre aspas, não existem assassinas em série, fecha aspas. O que acontece quando as pessoas são confrontadas com uma assassina em série?
Quando as ideias de sexo frágil se quebram e fitamos os desconcertantes olhos de uma mulher com sangue seco sob as unhas. Primeiro, provavelmente daríamos uma checada para ver se ela é ou não gostosa. Um estudo de 2015 apresentou grandes dificuldades para determinar quais das 64 assassinas em séries da lista tinham uma atratividade acima da média. Isso ajuda a suavizar seus crimes, uma colher de açúcar, etc. Hoje, nós lembramos da assassina Elizabeth Bathory como uma vampira sexy que se banhava no sangue de virgens, o que não é verdade, mas faz dela menos humana, mais mito. E, por sua vez, nos dá uma desculpa para fazer perguntas desconfortáveis como: se homens supostamente deveriam ser os agressores, por que mulheres como Elizabeth existem? Em geral, as pessoas se esforçam para ligar assassinas em série à luxúria, em qualquer situação, mesmo que seus crimes não tenham nada a ver com isso. Voltando no tempo, um ensaio de 1890 intitulado Truth About Family Criminals, A Verdade sobre Mulheres Criminosas, apresenta uma boa definição com maiúsculas e tudo. Abre aspas. Nativo ou estrangeiro, jovem ou velho, bonito ou horrível, ela se planta com confiança no vantajoso terreno do sexo. Fecha aspas. A mulher em questão não é gostosa? Queime-a na estaca e dê ela um apelido tal como Vovó Sorriso, a Beldade do Inferno ou N Venenosa. Em 2015, uma idosa russa foi filmada por câmeras de segurança carregando uma panela que supostamente continha a cabeça de sua melhor amiga, e a mídia não hesitou em batizá-la de Vovó Lecter. Esses são nomes calculados para nos manter acordados à noite. Eles reforçam a grande e abrangente piada que é a agressão feminina. Eis a N venenosa. Ela nunca está completamente vestida sem uma ordem de restrição. Assim como apelidos, arquétipos podem ser ferramentas organizacionais úteis, mas muitas vezes acabam suprimindo ideias mais complexas a respeito da maldade e escuridão feminina. Por exemplo, a imagem da mulher como alguém que cuida e acalenta é adorável, evocando aspectos da própria Mãe Terra, mas a Mãe Terra também é uma implacável destruidora, cuja ira assola progressivamente a culpa e a inocência de forma semelhante. Esse seu lado, no entanto, é raramente invocado quando falamos sobre mulheres, ou sobre o arquétipo da mulher masculinizada e violenta. Devido ao mito da passividade feminina, uma mulher não internaliza sua raiva. É muitas vezes vista não apenas como masculinizada, mas como quase literalmente um homem. Pelo visto, é a única maneira de entendê-la. Quando a Paris do século XVIII sofreu com uma onda de mulheres envenenadoras, um jornalista ponderou: deixando de considerá-las como outras quaisquer, elas logo são comparadas aos mais terríveis homens. Vejam bem, eu entendo que é mais fácil engolir matanças em séries quando os crimes são amenizados por um apelido, adoçados pelo sexo ou categorizados por algum arquétipo. As pessoas têm infinitos truques nas mangas para minimizar a violência feminina. Desumanizam assassinas em série, comparando-as com monstros, vampiros, feiticeiras e animais. Erotizam-nas até que pareçam mais inofensivas. Bad Girls Do It, an Encyclopedia of Family Murders, e Hot Family Murders That You Would Probably Go Home With. Mulheres assassinas gostosas que você provavelmente levaria para casa. E até berram a cansativa fala de Kipling. A fêmea, abre aspas, a fêmea da espécie é a mais mortal que o macho. Fecha aspas. E então cai fora, satisfeitas de que a situação tenha sido suficientemente analisada. Eu entendi. Um assassinato assustador. Quem quer reivindicá-lo? Quem quer entendê-lo? Porém, no fim do dia, creio que haja algum ganho no reconhecimento da agressão feminina, mesmo quando há algo doentio e distorcido. Caso contrário, estamos vivendo em negação. É apenas para deixar registrado, essa negação é exatamente o motivo de muitas avós simpáticas terem conseguido matar durante décadas sem levar mínima suspeita. Se existe uma palavra que eu usaria para descrever as mulheres nesse livro, outra além de credo, seria pressa. Vez ou outra me encontrei ofegante com uma relutante admiração pelo número de empregos que essas senhoras tiveram, a quantidade de maridos que enganaram,
o número de vezes que engambelaram as autoridades. Discordo de sua convicção estoica e da perturbadora crença de que o assassinato era o melhor caminho para se livrar de seus problemas e seguir em frente. Mas reconheço suas jogadas doentias cujo intuito era melhorar suas condições. Isso não é realmente aplicável às assassinas ultra-ricas, como Elizabeth, que estavam apenas se agarrando à escuridão, sufocando em seu próprio poder. Nietzsche tocou nesse ponto lá em 1887, quando escreveu, abre aspas, o homem desejará o esquecimento em lugar de não desejar nada. Fecha aspas. Podemos nos perguntar, por que mulheres matam? Mas acho que também podemos nos perguntar, por que alguém mataria? Esse é um assunto para um livro mais longo e mais sóbrio do que esse aqui. As pessoas matam por uma variedade de razões. Raiva, ganância, narcisismo maligno, uma pequena irritação. O assassinato é um enigma tão horrível porque é algo tão natural. Não natural. Extinguir uma vida humana é como estar brincando de Deus, e ainda assim tão previsível. Desde o início dos tempos, nós dormimos, comemos, fazemos sexo e matamos uns aos outros. Às vezes nessa ordem, fêmeas de louva-a-Deus. É o que se aprende na primeira aula sobre humanidade. Você verá um monte de reações moralistas nos registros históricos apresentados neste livro, e eu acho isso bem divertido. Então ficaremos surpresos com o fato de que pessoas ainda matam umas às outras? Ficamos chocados com o fato de que as mulheres também são tanto herdeiras quanto executoras de todo esse horror? Na introdução de Guerra e Paz, Tolstói traz o caso de Daria Nikolaevna Saltykova, uma assassina em série russa do século XVIII que aparecerá nesse livro. Ao estudar cartas, diários e tradições do tempo de Daria, não encontrei os horrores de tais selvagerias em maior medida do que os encontro agora ou em qualquer outro período, escreve ele. Naqueles tempos, as pessoas também amavam, invejavam, procuravam a verdade e a virtude, e foram levadas pela paixão. Embora cada mulher nesse livro tenha sido moldada por seu tempo, é uma falácia pensar que seus crimes, os horrores de tais selvagerias, surgiram de alguma sopa sociocultural primitiva da qual nós, em nosso presente impecável, conseguimos evoluir. Claro, um dia eu espero que vivamos em uma cultura utópica, onde todas as histórias de nossos antepassados transgressores serão gloriosamente queimados como a Biblioteca de Alexandria, e faremos uma lavagem cerebral em nós mesmos para acreditar em nossa própria perfeição. Mas até lá temos de encarar os fatos. Existem de fato assassinas em série. Essas damas assassinas eram inteligentes, mal-humoradas, coniventes, sedutoras, imprudentes, egoístas, delirantes e estavam dispostas a fazer o que fosse necessário para ingressar no que elas viam como uma vida melhor. Foram implacáveis e inflexíveis, estavam perdidas e confusas, eram psicopatas e matadoras de crianças, mas elas não eram lobos, não eram vampiros, não eram homens. Mais uma vez, a ficha mostra, elas eram horrivelmente, essencialmente, inescapavelmente humanas.